Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta terça-feira, agora na parte da tarde do dia 24/9/2024. Eu volto aqui mais uma vez com as últimas atualizações do Vasco da Gama, todas as informações daquilo que vem rolando no Gigante da Colina, e a Crefisa voltou a ser tema, pelo menos aí algumas mídias ou alguns jornalistas afirmando que a Crefisa pode se aproximar do Vasco, porque lá no Palmeiras a empresa, juntamente com a Leila Pereira, que ontem teve falando muito sobre esse assunto, já em tom de despedida, de repente não será mais a patrocinadora master. E eu já te faço essa pergunta: você gosta da ideia da Crefisa fechar com o Vasco da Gama? Vamos falar também dessa sequência muito complicada que o Vasco vai ter. E detalhe, tá? Não é até o final do mês, não. É até o final do campeonato. Estamos na reta final. Claro, o Vasco tem 11 jogos, mas só faltam 10 jogos para poder se encerrar o Campeonato Brasileiro. E aí, como é que está a sua expectativa? Ainda dá para beliscar uma pré-Libertadores? Vasco consegue ser campeão da Copa do Brasil? Já já eu vou trazer aqui os próximos confrontos para nós, juntamente com vocês, podermos debater tudo que vai rolar ainda na sequência do ano do Vasco. E ainda vamos trazer aqui, sabe, qual o time ideal que tem que ir a campo. Chegou alguns reforços, como o Maxime, chegou alguns reforços aí, como o Jean David, entre também lá o Emerson Rodrigues. E aí, pra você, qual é a melhor escalação, qual é o melhor time? Coutinho começou, parece que tá com vontade, parece que realmente estreou contra o Flamengo, fez uma boa participação contra o Palmeiras, e ainda tem a questão do Dimitri Payet. Será que é a última dança? Será que é o último ano? Será que o Dimitri Payet vai embora? Será que está em declínio a sua carreira? Vamos falar muito disso, porque o próprio Max está com muita moral aí, com o Rafael Paiva, que teve elogiando ele. Olha só, não se assuste se ele aparecer como titular no domingo. Vamos falar muito também sobre o domingo, Vasco e o Cruzeiro que mandou o Seabra embora, já contratou o Fernando Diniz. Vou trazer alguns números aqui que vai te deixar animado, porque parece que o Diniz contra o Vasco não é tão bem sucedido assim. E sobre a torcida do Vasco da Gama, será que realmente nós somos a 7ª maior torcida do Brasil? Vou trazer números bem contundentes do que aconteceu esse final de semana, porque ainda tem um escândalo da venda do mando de campo. E para poder finalizar, o Thiago Life ali chorando. Bom, pelo menos chorou com a homenagem do Vasco. E olha só, parece que o homem vai pular um muro, hein? Então, depois da vinheta, muitas informações para nós podermos debater aqui, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 99 mil e quase 100. Faltam aproximadamente 900 inscritos para nós atingirmos a marca aqui de 100 mil inscritos, e eu só tenho a te agradecer. Sei que essa semana tem muita coisa aí parada, sabe? Eu sei que você queria o Vasco, ou pelo menos a semana do Vasco, um pouco mais de movimentada, mas calma, torcedor, que olha, bom, nesse mês de setembro e outubro não vai faltar emoção para o torcedor vascaínos. Desde já, eu quero agradecer aqui a todos vocês que nos acompanham todos os dias, sempre deixando o seu like, sempre aqui colado com Na Torcida Vascaínos. Bom, não esqueça aí de aderir àquela campanha dos 4.000 likes. Estamos aqui buscando chegar aos 100 mil inscritos, e é claro que o seu like ajuda demais. Gosta do meu trabalho? Me dá essa moral. No final de tudo, vocês comentem. Você que ainda não é inscrito aqui nessa bagaça, se inscreva e ative o sininho das notificações. É claro, caso você goste aqui da forma que nós falamos de Vasco. Agora, bom, tá aqui, né, dono do Roma tá atravessando o John Textor lá na compra do Everton. Eu nem falei sobre isso porque eu não quero me estender,
Mas, cara, parece que, né, as últimas histórias, os últimos filmes de terror da 777 estão começando a... Benção, pai, vai com Deus. Meu pai veio aqui se despedir de mim, tava aqui em casa. E obrigado, hein? Então, quer dizer, um abraço pro meu paizão. Meu pai é Botafogo, tá? Tá feliz da vida aí. Parece que esse ano eu não vou morrer na praia, não. Mas voltando a falar de quem morreu na praia, parece que o Josh Wand morreu na praia. E ali são os últimos capítulos da 777, que detalhe, tem uma farpela para receber, segundo informações que vem, no caso da Inglaterra, tem alguma grana para receber ainda dessa aquisição aqui do Roma, porque eles injetaram ali aproximadamente 200 milhões de euros, algo desse tipo, e agora serão ressarcidos. Será que a IKEB vai pegar esse dinheiro, vai conseguir finalizar a história com a Lindenhall e ali vai conseguir, né, ficar livre daquele processo e aí dar sequência na venda do Vasco, ou pelo menos das ações que hoje a IKEB tem direito, porque herdou da empresa falida 777. Agora, para poder falar um pouco ainda sobre o domingo, tá aqui as decisões, né, do VAR. O Vasco teve, no caso aqui, 6 decisões contra, 2 a favor, e quer dizer, um saldo aí de 4 decisões a menos. Contrapartida, cara, tá aqui, ó, o time do Palmeiras teve 9 decisões a favor, teve 5 decisões contrárias, e ali um saldo de 4. Agora, 9 decisões a favor, cara, eu tô muito curioso para saber dessas 9 decisões, quais desse jogo aqui estava 1-0 e de repente o Palmeiras saiu vencedor, porque deixou de ser aqui, né, o Império do Mal, o Varmengo, para ser o VAR Porco, ou Varmeiras, porque olha, esse jogo de domingo já gerou muito debate. Agora, uma coisa que você não sabe sobre o jogo de domingo é os pontos que a Rede Globo conseguiu em TV aberta. E olha só como é que isso aqui chama a atenção. Bom, em São Paulo é bem maior do que o Rio de Janeiro. Mas em São Paulo, cerca de 17 pontos foram conquistados ali por televisores ligados. Contrapartida, aqui no Rio de Janeiro, foram 20% de televisores ligados. Uma outra coisa que chama a atenção é que nisso tudo, a Globo conquistou 39 pontos aproximadamente em todo o território nacional. Então, em São Paulo, onde se massifica a maior parte dos torcedores palmeirenses, e no Rio de Janeiro, claro, os vascaínos, Vasco conseguiu bater, mesmo o estado sendo menor, e o Vasco sendo barra, né, na boca de muitos, a 7ª maior torcida do Brasil, tá provado que não é. É por isso que toda vez que tem rodada no Campeonato Brasileiro, se eles puderem colocar o jogo do Vasco para ser exibido, você pode ter certeza que eles vão exibir o jogo do Vasco, porque o vascaíno chega junto de verdade. Agora, quem não chegou junto nessa história aí foi a 777. O Vasco vendeu o mando de campo da partida contra o Palmeiras, se liga nisso aqui, galera, por 1,5 milhões de reais, ou 1.500.000 reais. Porém, a 777 Partners pediu adiantamento ao Grupo Metrópolis, organizadora do evento. Com isso, o valor, cara, meu irmão, os caras, eles tinham vendido por 1,5 milha, só que iriam receber agora, quando terminasse o evento, ou pelo menos ali na véspera do evento, melhor dizendo. E aí, cara, o desespero da 777 poder colocar um dinheirinho no bolso foi tão grande que os caras tiraram 500 mil e receberam adiantado 1 milhão de reais. Bom, para uma empresa que prometia ser milionária, que muita gente vendeu, que era uma empresa que tinha um fundo, né, Osório? Aí, bilionário, parece que os caras estavam contando moedas e o Pedrinho tentou correr desse acordo e não conseguiu por esse motivo, porque os caras já tinham recebido antecipado esse pagamento e para poder finalizar, o Vasco não ficou sequer com 1 centavo. Poderia ter antecipado 1 milhão e poderia pedir participações ali nos bares, mas nem isso. Vasco chegou lá
e voltou da mesma forma. Esse Vasco agora sobre a administração do associativo. Sem um centavo para contar a história. Eu queria saber da sua opinião, porque isso daqui foi emocionante. Por essa daqui o Thiago Leifert não esperava, e eu sei que você, de repente, já viu em outro lugar, mas eu também quero ver junto com você e quero deixar a minha opinião. Já gravei essa história, apaguei umas 30 vezes, porque eu não quero chorar. Já chorei, já foi. Mas o Vasco da Gama está usando na camisa o nome de crianças que estão em tratamento, uma delas é minha filha. O Verratti está usando o nome da Lua, que foi uma homenagem que eu não sabia, descobri na hora que começou o jogo. E eu sabia que eles iam usar o patch da nossa campanha de Olho nos Olhinhos aqui do lado do escudo, né? Mas essa da Lua me quebrou. Aí vocês me quebraram. E muito obrigado por chamarem a atenção à causa, que acho que é o mais importante, para que os pais levem as crianças ao oftalmo. O Vasco da Gama vai impactar milhões de pessoas e salvar muitas vidas. E me fez chorar. Valeu. Bom, primeiro o Vasco fez o homem chorar. Aí agora ele vai e se rende. Não tem jeito, irmão. O Vasco foi além. O Vasco falou, não, deixa com a gente. E pegou o nome de crianças que estão em tratamento lá no INCA, no Rio de Janeiro, e colocou na camisa de todos os jogadores, e pegou a minha filha e botou no capitão do time e no meu centroavante favorito do futebol brasileiro, que é o Verratti. Muito obrigado. Pedrinho, cara, tem nem o que dizer de você. Você é coração, você é emoção, você é tudo que eu tava falando de ter raça e vontade de ir para cima e ir em direção à cura e a energia que é necessária. Você representa isso, você tem isso. Você é um cara que tem emoção, tem coração. Você tem a grandeza do Vasco e o Vasco tem a sua grandeza. Então, presidente, obrigado. Essa homenagem foi espetacular. Chat, desculpa encher o saco de vocês de novo com as minhas coisas, mas pô, isso aqui é muito, muito bonito, cara. Não dá. E depois eles vão mandar as camisas do Vasco pra gente. Eu vou ter que torcer pro... Eu até perdoei o gol do Sorato de 89 aí, depois de ontem. Pulou. Passou. Perdoei o 7-1. Perdoei o gol do Sorato. Pulou. Começou a crescer algo diferente em mim. Foi demais. Obrigado ao futebol. Obrigado, CBF. Obrigado aos clubes que nos apoiaram. A gente estava também no sorteio da Copa do Brasil. A gente atingiu muitas pessoas. E agora é colher os frutos. Agora, a partir de hoje, começam a chegar os e-mails, os pedidos de ajuda, os pedidos de diagnóstico. E vamos aí, vamos caçar essa doença onde ela estiver. E se não for retinoblastoma, vai ser outra coisa. Reflexo branco sempre é alguma coisa. A gente vai poder ajudar. O Vasco foi além. Então tá aqui, né? Depoimento bacana do Thiago Leifert, parceiro, cara amigo pra caramba, gente boa demais nos bastidores. E aí foi surpreendido com essa ação do Vasco, que mandou muito bem. E é uma causa importante. Bom, pra você que é pai, tem seu filhozinho, busca saber sobre a doença que acomete muitas crianças, beleza? Pra gente poder seguir em falar em jovens, né? Rapaz, o Vasco aí tá fechando com 3 jogadores do América de Natal por empréstimo para a base. O atacante Fernando joga pelo lado esquerdo, o meia Henrique chegarão ao sub-20. Já o meia Luan será para o sub-16. O trio terá contrato de 1 ano com o gigante. O executivo Marcelo Santana estava no América de Natal antes de vir para o Vasco. Será que o Marcelo Santana foi quem indicou? Foi quem fez a boa? Deixa aí a sua opinião para mim poder seguir. Tá aqui o comunicado oficial das próprias redes sociais ali do América de Natal confirmando essa negociação. Agora, quem parece que perdeu o seu vínculo com o Cruzeiro, isso chama a atenção, porque o Cruzeiro é o próximo adversário do Vasco. Bom, já falei, né? Quem chama a atenção foi o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Vasco. E tá aqui, ó, o comunicado é esse, né? O Fernando Seabra deixa o comando técnico da equipe. Além do treinador, o auxiliar técnico Álvaro Martins também deixa o clube. Ali o Cruzeiro agradeceu e contra a partida já foi logo atrás do Fernando Diniz. Mas por que será que o Seabra foi mandado embora? Porque isso aqui é importante pro vascaíno, tá? Durante a temporada, então eu continuaria com o Seabra, mas só para falar da questão do momento, nos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro ganhou só 1. É só porque o Cruzeiro caiu de rendimento. O Cruzeiro não vive, apesar de ter, passou ali do Boca nos pênaltis, foi bem contra o Libertad na ida, mas o momento do Cruzeiro, e aí não só falando de resultados,
O Cruzeiro caiu de rendimento. Muito tempo que a gente não fala que o Matheus Pereira fez um grande jogo, por exemplo. Cara, o Matheus Pereira era toda rodada. Só espero que não seja contra o Vasco, tá? O Vasco não venha ressuscitar mais um adversário. Porque quem tá lá agora é o Fernando Diniz. Próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro acaba de anunciar a contratação do treinador Fernando Diniz, ex-Flucê. Há possibilidade de que ele esteja à beira do gramado diante do Cruz Maltino. Com certeza vai estar. A última vez que Fernando Diniz enfrentou o Vasco foi pelo Campeonato Brasileiro de 2024. O treinador estava na beira do gramado na vitória do Fluminense sobre o Cruz Maltino por 2-1. Aí tu vai ficar preocupado. E aquela vitória, sabe aquela vitória do pênalti, da não expulsão do Ganso, daquele monte de patifaria desse VAR sem vergonha, mas se você for pegar o retrospecto do Fernando Diniz contra o Vasco, é esse aqui, ó. Possivelmente o Cruzeiro terá Fernando Diniz à beira do gramado para enfrentar o Vasco. Essa é a estatística do treinador enfrentando o Cruz Maltino. São 13 jogos. 3 vitórias de Diniz, 4 empates e 6 vitórias do Vasco. Então, o nosso saldo contra o Fernando Diniz é muito positivo e o Vasco volta aos trabalhos hoje, de repente, nesse momento que eu estou aqui falando, treinamento no CT Moacir Barbosa, pode estar até se encerrando, já deve ter algumas fotos até circulando, mas o Vasco teve folga ontem, retorna hoje e segue aí a preparação, porque sábado o Vasco viaja para Minas Gerais para poder enfrentar o Cruzeiro. Então nós vamos ficar de olho, porque não sabemos qual será a logística do Vasco, porque na quarta-feira o Vasco tem que voltar a Minas para poder enfrentar o time do Atlético Mineiro, e aí será, não é essa quarta-feira amanhã não, tá bom, galera? Na próxima quarta-feira, no dia 2, para poder enfrentar o Atlético Mineiro, e será pela Copa do Brasil. E bom, para não ficar aqui somente, né, na minha informação, o News Almirante, ele confirma que o Vasco ontem folgou. Para me poder seguir, vamos falar agora um pouco sobre, de repente, a última dança de Dimitri Payet, porque essa informação aqui é bem importante, tá? Dimitri Payet vive sua fase menos decisiva com a camisa do Vasco. Desde junho, o francês soma apenas uma assistência na cobrança de escanteio, para o gol de João Vitor contra o Vitória. O Payet nunca havia ficado tanto tempo sem participar de gols no Cruz Maltino, e muita gente já debate a possibilidade do Dimitri Payet ir embora no final do ano. Muita gente repara que o Dimitri Payet voltou a engordar, e isso aí eu nem digo que seja falta de dedicação, mas sim, já é o corpo do cara, um atleta que vai fazer 38 anos, tem contrato até maio, mas não se surpreenda se o Payet for embora do Brasil, foi embora do Vasco no final desse ano. O Pedrinho chama ele para um acordo, já não consegue mais render, já não consegue jogar 90 minutos, e nessa altura do campeonato, para um time que quer disputar as principais competições, meio de campo principalmente, que é cara, eu acho que é um problema crônico, calcanhar de Aquiles. Bom, esse é o nome, né? Mas é um problema crônico que o Vasco ele vem atravessando, porque nosso meio-campo é muito espaçado, dá muita liberdade, tem pouca pegada, e já tem muita gente discutindo sobre a possibilidade de aí nós temos no domingo o Maximini o Maxime, né? Eu sempre chamo de Maximini, não sei porquê, mas o Maxime, de ter ele já como titular no jogo contra o Cruzeiro, é um jogo que de repente muita gente ali cravando que o Vasco pode vir com um time misto, mas o Rafael Paiva já garantiu que vai com força total. Outro grande detalhe é que o Rafael Paiva teve elogiando o Maxime e disse que ele é um jogador inteligente, capacidade de passe muito alta, passa muito bem a bola, constrói muito bem, conhecendo melhor está conhecendo ele melhor no dia a dia, e ele vai encaixar um jeito ali para o Maxime poder jogar nessa equipe, vai ser como titular. Eu acho que ele entrou bem, teve uma boa participação, não sentiu o jogo, tentou buscar algumas alternativas. Depois que entrou ele, o Matheus Carvalho, o Vasco ficou um pouco mais consistente,
E aí eu vou trazer aqui agora a opinião do Tadeu Amorim. Vou até seguir aqui o Tadeu. Bom, já está sendo seguido aqui por mim. Tem 27 mil seguidores lá no Instagram. E ele vem falando ali do seu possível time. Eu vou deixar o meu aqui, mas eu quero que você também deixe o seu. Vamos lá. Aiva, não precisa me agradecer, é só treinar na formação 4-4-2 com esses jogadores que eu coloquei aqui, que o título da Copa do Brasil é nosso. Agora eu faço uma observação, se tiver alguma coisa diferente disso aqui, eu não garanto. No gol, Léo Jardim, na nossa zaga, Maicon e João Vitor, na lateral esquerda, Lucas Piton, na direita, PH, os nossos 2 volantes seriam o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, os meias de criação ficariam com a responsabilidade o Máximo Domingues e o Felipe Coutinho, e na frente o Paê e o Verrete. Esquece, o título é nosso. Essa formação aqui é para quem acredita. E aí, concorda com essa formação? Seria basicamente um 4-4-2. Bom, eu viria mais ou menos nessa daqui, tá? Eu só não colocaria o Paê, eu deixaria o David, porque eu acho que o David, ele consegue, sabe? Ter mais velocidade, ter mais arrancada. Eu acho que hoje o David é aquele jogador que consegue quebrar as linhas, consegue, devido à sua força física, prevalecer sobre muitos adversários. Eu não sei se o Paê tem toda essa velocidade, tem todo esse arranque. Eu acho que o meio campo do Vasco ficaria um pouco lento. Bom, liberaria mais o Felipe Coutinho também para poder encostar aqui. E esse seria o meu time, principalmente, já que vai com força total. Porque aqui, galera, ó, tô inventando não, ó. Mas é mais um jogador que veio para agregar muito. A respeito das competições, acho que o Vasco não tem que escolher. A gente tem que jogar todo jogo como se fosse uma final, como se fosse um mata-mata. É importante a gente ir bem no Brasileiro, a gente precisa dar resposta, a gente quer tá melhor colocado na tabela. E a Copa do Brasil é um campeonato importantíssimo, a gente não vai priorizar nenhuma. A gente vai com força máxima em todos os jogos. Então, bom, a resposta está aí. E já que vai com força máxima, esse daqui seria o meu time. Eu permaneceria com o Léo, botaria o João Victor aqui no caso o Maicon não jogar aqui torto. Bom, o Lucas Piton e aqui o PH juntamente. E detalhe, o PH aqui, bom, o Pumita voltou a jogar bem, tá? O PH aqui, ele sofre alguns ameaços aí de perder essa titularidade. Hugo Moura aqui na contenção, juntamente com o Matheus Carvalho, que sempre cobre muito bem aqui o Piton. E eu daria uma oportunidade pro Máximo, para ver como é que ele se comportaria aí, começando um jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que é esse jogo ideal. Lá na frente, Felipe Coutinho, começando a partida, juntamente com o DVD e o Verrete. Esse seria o meu time, mas eu quero saber qual seria o seu. Já trouxe aqui o do amigo, né? Lá o do Tadeu Amorim, mas eu queria saber do seu, porque, cara, nós vamos ter uma sequência duríssima, tá? E eu não vou ousar aqui fazer simulação, não tenho um psicológico ainda pra isso. Eu sei que você vai me pedir pra me cair na tentação de zicar e simular, mas eu não vou fazer isso agora. Mas, galera, essa daqui é a sequência do Vasco. Vasco pega o Cruzeiro fora de casa, depois Copa do Brasil fora de casa, depois o Vasco vem e enfrenta o Juventude. Vai ter a pausa da data FIFA. Aí se liga, depois do retorno da data FIFA. E aí o Rafael Paiva tem que preparar muito esse elenco. Porque Atlético Mineiro, decisão dentro de São Januário. Aí o Vasco vai sair para pegar o São Paulo lá, tá bom? Depois o Vasco enfrenta o Cuiabá naquele jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí se liga, aí é só o pelotão de cima, paizão. Claro, tirando ali o rebaixado, né? Os 2 rebaixados. Pra mim, o Corinthians vai cair. Tomara que caia, tá? Mas aí a Bahia, Botafogo, Fortaleza e Internacional. Aí pega aqui, né? Os 2 rebaixados. E o Vasco tem uma dificuldade enorme contra os Gambá lá. E depois, em casa, de mais uma vez, o Atlético Goianiense. Aí o Vasco joga em casa também contra o Atlético Mineiro. E fecha o campeonato contra o Cuiabá. Então, meu irmão, até o dia 8 de dezembro, o Vasco não vai ter vida fácil. Pra você que tá reclamando aí, sabe? Como será, no caso, o Vasco de domingo? Não esqueça, tá? Que depois de domingo é Copa do Brasil e na sequência o Vasco vai parar pra data FIFA. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, a Copa do Brasil na sequência, no dia 5. Antes da data FIFA, o Vasco pega o Juventude e aqui tem que ganhar, irmão.
tem que ganhar esse jogo. Lembrando, sabe, que o Vasco já tá ali a 7 pontos lá do pelotão de quem briga, né? Contra o descenso. E de lá pra cá, meu irmão, aqui, ó. Aí volta, aí vai pegar, no caso, Atlético Mineiro, São Paulo, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Internacional. E ainda vai pegar essa lambuja aqui, que é o Cuiabá em casa, aquele jogo atrasado. Então, cara, olha só, não vamos ter vida fácil. E aí fica essa pergunta, para quem quer se classificar para pré-Libertadores, aqui estão algumas, sabe? Algumas possibilidades. Bom, vou trazer aqui da UFMG para Libertadores, para o G4, não calcularam, mas para o G6, 7,3, para a Sul-Americana, 69,2, e para não cair o Vasco, né, ou de repente para o descenso, o Vasco tem a possibilidade só de 2%, e eu espero que o Vasco venha dar uma resposta. Já estamos 3 jogos sem vencer. Está na hora de, no caso do Vasco, aí parar para dar uma resposta. E o assunto do momento aí também, cara, é essa possibilidade da Crefisa aparecer aqui no Vasco o ano que vem. Eu queria muito, mas muito saber da sua opinião. Primeiro vamos ouvir aqui o que a Leila Pereira falou e por que a Crefisa de repente pode deixar o Palmeiras. Pelo menos não vai ter mais contrato de exclusividade. Se lembra que ela falava, não, clube que a gente patrocina aqui é só o Palmeiras. Parece que não é mais. Vamos ouvir. Leila Pereira está indicando aí o fim da parceria entre a Crefisa e o Palmeiras. O negócio não é pouca coisa, né? Oficializou ontem à noite a chapa dela para reeleição ao presidente do Palmeiras, chapa que gerou insatisfação entre aliados dela. E um dos pontos principais da entrevista coletiva da dirigente foi o possível fim da era Crefisa no clube. Tem um vídeo da Leila falando sobre isso. Vamos ouvi-la. Nós estamos, o meu diretor de marketing está no mercado, como já falei inúmeras vezes, buscando parceiros, né? Estamos ouvindo o mercado e eu vou falar uma coisa com vocês, daqui uns 10 dias isso vai estar resolvido com relação a valores. E aí, se a Crefisa decidir cobrir, exatamente, obrigada, cobrir a proposta, eu vou submeter o meu valor para o Conselho de Orientação e Fiscalização. Porque posso eu presidente do Palmeiras, não aceitar uma proposta da Crefisa. Mas eu vou adiantar para vocês, eu acho saudável, entende, que tenha-se outros parceiros. É um pequeno spoiler que eu estou dando para vocês. Eu acho saudável, sabe? Eu acredito que tudo na vida tem um ciclo, sabe? Eu acho que o ciclo da Crefisa pode estar se encerrando. É um ciclo extremamente... Da exclusividade ou para compartilhar com outras marcas? Não, dá para compartilhar na camisa do Palmeiras. Eu acho que tudo tem um ciclo na vida, tá? Eu acho que das minhas empresas, eu acho que nós fizemos muito, não é? Pelo Palmeiras, e o Palmeiras também fez muito pelas minhas empresas. Mas eu vou te falar uma coisa, pode ser que a Crefisa saia da camisa do Palmeiras, não é? Mas o Palmeiras jamais vai sair da vida da presidente da Crefisa. Oi? Possa ser que a Crefisa saia do Palmeiras, mas o Palmeiras não vai sair, no caso do coração da presidente do Palmeiras, que é ela. Então, quer dizer, existe sim algumas possibilidades de repente, no ano que vem, você vê a Crefisa em outra blusa. E quem poderia estar muito próximo disso, segundo Leonardo Baran, jornalista que teve ali apurando essa situação, é o Vasco da Gama. Não é novidade que o Vasco e a Crefisa têm um namoro. Não é novidade que o seu Lamáquia, que é o dono da Crefisa, que é esposo da Leila Pereira, também tem uma proximidade gigantesca com o Pedrinho. Inclusive, em época de campanha, ele chegou a prometer que, no caso, teria ali os Nemelites do estádio de São Januário, o que ainda não é impossível, tá? Ele se retirou, ele recuou, existe muitas coisas nos bastidores acontecendo por causa dessa chapa da Leila, dessa reeleição da Leila. Ontem ela lançou essa chapa e já deixou essa bomba no colo de todo mundo.
que independente se ela vai se reeleger ou não, de repente a Crefisa pode estar saindo do Palmeiras. E aí tem muita gente, como o Leonardo Baran, que foi apurar. Existe sim um bom relacionamento, existia sim uma promessa do dono da Crefisa de fechar os Nemelites com o Vasco. E você não se surpreenda, tá? Se pelo menos daqui a 3 anos ou menos, ou até mesmo no final do ano, aí a Crefisa comprar os Nemelites do estádio de São Januário e se chamar Arena Vasco Crefisa, Crefisa Arena Vasco, algo desse tipo. Porque, cara, eu não duvido não, tá? Eu entendo que a retirada, ou pelo menos eles deixariam esse assunto de lado, porque isso estava aí prejudicando a reeleição da Leila, mas como a Crefisa aí, tudo indica, não vai permanecer, mesmo ela se reelegendo, bom, vai ter outros clubes que com certeza a Crefisa vai... Não estou falando de valores, se vai ser a mesma coisa ou não, mas o Vasco tem sim essa possibilidade. E aí eu queria saber da sua opinião, o que você acha disso tudo, se o Vasco tem que fechar com a Crefisa. Eu acho que para patrocinador master é mais difícil, porque já tem a Betfair ali, tem um contrato vigente com o Vasco de 3 anos, se não estiver enganado aproximadamente, e aí a Crefisa poderia até ser estampada em outro local da camisa, do short. Bom, lá no Palmeiras é tudo Crefisa, não tem, pelo menos no contrato lá, a Crefisa não abriu espaço na roupa ou na blusa, né? Nem só no calção, no meião, mas em todo o enxoval do Palmeiras, a Crefisa mandava em tudo. Agora parece que isso vai mudar, eles querem colocar aí pelo menos 150 milhões na camisa do Palmeiras de patrocinadores. E aí a Leila já está aberta a possibilidade de ter um outro nome ali, pelo menos de um patrocínio master no lugar aonde a Crefisa está hoje. A Crefisa pode até mudar de local, mas aí também já não vai ter mais aquele contrato de exclusividade com o Palmeiras, vai poder fazer também negócios com outros clubes. Como eu disse aqui, para terminar essa história, não se surpreenda, tá? Se o Vasco vier, no caso aí, a ser patrocinado de alguma forma ou vender os Nemelites do estádio para a Crefisa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Tô metendo o meu pé e eu queria muito saber da sua opinião sobre isso tudo. É a última dança, pelo menos lá na França, lá eles têm a cultura de dançar balé. Bom, acho que não vai ser do Dimitri Payet, mas é a última dança, é o último ato do Dimitri Payet no Vasco da Gama, esse campeonato. Coutinho tem que ser titular. E aí, qual é a sua melhor formação? E essa sequência dura que o Vasco vai pegar, bom, para a sequência aí do campeonato e até mesmo na Copa do Brasil. E sobre também essa questão da Seven, a Seven ter vendido o mando de campo e ter ali tirado 500 mil reais na pressa de botar o dinheiro no bolso. Meu irmão, tem muita coisa para você poder opinar. Vou meter o meu pé para esse vídeo subir no máximo 5 horas da tarde. Beijo no coração. Amanhã de manhã cedinho eu volto aqui com mais um giro de notícias. E sobre o corte de hoje, galera, não é nosso hábito, mas de manhã não tinha como eu gravar vídeo. Acordei aqui de manhã cedinho, porque tinha vários compromissos. Como eu disse, estamos em fase de mudança. E sobre a Implay, galera, continua sendo nossa parceira, mas as nossas divulgações sobre a Implay no momento são, né, nos finais de semana, principalmente com os jogos, para você poder ali, né, se identificar com o aplicativo e tudo mais. Mas tá aqui, ó, para você que não conhece o aplicativo, né, do Implay, vai lá. Tá aqui o QR Code, tá aqui. E detalhe, cara, oportunidade ímpar de você poder ali... Ah, e outra coisa, não é um site de apostas, tá? Não é jogo de azar. Isso aqui é um jogo de estatística de futebol. E ele te dá a possibilidade de você ainda ganhar uma graninha, porque os caras querem fazer isso acontecer muito bem aqui. E detalhe, tem estofo para isso, tem bagagem, tá? Pode esperar que vocês vão ouvir falar muito aqui ainda desse aplicativo maneiríssimo, que além de te dar uma graninha, você se diverte e ainda pode ver a nossa live direto do aplicativo se divertindo. Tô metendo o meu pé. Amanhã eu volto. Fui que fui, galera.